Boa noite para todos vocês. Que Deus abençoe a todos vocês nessa noite de quarta-feira, o nosso culto online, a oração da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Vou pedir para você, se você ainda não preparou, prepara um pouquinho de óleo ou então um pouquinho de azeite, porque eu vou consagrar o óleo, eu vou consagrar o azeite e eu vou fazer a unção sobre os enfermos, como manda a palavra de Deus, e vamos fazer a oração da cura. Prepara também um pedacinho de pão, se você puder, prepara um pedacinho de pão aí, prepara também aí um copo com água, é o nosso propósito da campanha de quarta-feira, amém? Nós vamos agora entrar em oração, nós vamos agora falar com Deus, e você vai fazer da sua casa o seu santuário, o seu lugar de oração, o seu lugar de comunhão com Deus. Você não vai apenas assistir o culto, você vai participar com a sua fé. Porque se você apenas assistir o culto, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Mas se você participar com a sua fé, eu tenho certeza que você sai nessa noite levando a tua bênção, levando o teu milagre em nome de Jesus. Amém? Vamos agora falar com Deus, vamos entrar em oração. Se você puder, aí na sua casa, aí onde você está, feche os teus olhos, vamos falar com Deus, vamos entrar em oração agora. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, meu Deus, é que nesse momento, Pai, nós entramos em oração. Nós nos colocamos, meu Pai, diante da tua face, diante da tua santa e gloriosa presença. E fazemos, meu Deus, com toda a nossa fé. Fazemos, meu Deus, debaixo da tua palavra. A tua palavra que diz, Senhor, que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas no Senhor, reunidas no teu nome, meu Pai, o Senhor estaria presente, o Senhor estaria no meio delas. E nessa noite de quarta-feira, Pai, nós estamos aqui no nome do Senhor Jesus. Ainda que fisicamente, meu Pai, estejamos separados, mas nós estamos unidos pela fé na Tua palavra. Eu tenho a certeza, Pai, que o Senhor está conosco. Eu tenho a certeza, meu Deus, que o Senhor está no nosso meio, Pai. Por isso agora, meu Deus, eu apresento em oração a vida de cada pessoa, meu Pai. A vida dessa senhora, desse senhor, desse jovem, dessa criança. Eu apresento, Pai, a vida desta pessoa que nessa noite de quarta-feira, ela vem orar junto comigo, meu Pai, porque ela crê na Tua palavra. Ela vem orar junto comigo, Pai, porque ela precisa de uma resposta. Ela precisa de uma saída, de uma solução, de um milagre, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, doente, enferma, quem sabe, Deus, desenganada pelos médicos. Essa pessoa que vem gastando, vem tratando, meu Pai, mas não tem saúde. Meu Deus, esta pessoa que vem enfrentando, meu Pai, problemas muito fortes dentro da casa dela, Senhor. As brigas constantes. É o filho, a filha que está se acabando no alcoolismo, meu Pai. No vício da droga, do jogo, da pornografia. São as brigas constantes, meu Pai. É o casamento, meu Deus, que está à beira de uma separação, ou quem sabe separados. Esta pessoa, meu Deus, que tem sofrido por conta de problemas emocionais, uma tristeza profunda, desespero, depressão, síndrome do pânico, meu Pai, crises de ansiedade. Oh, meu Deus, eu clamo ao Senhor. Eu clamo ao Senhor, meu Pai, porque eu sei que o Senhor é Deus, que o Senhor pode todas as coisas, Pai. E para o Senhor, meu Deus, não tem problema que o Senhor não possa resolver.
Não tem problema impossível, não tem problema sem solução, meu Pai. Por isso, agora mesmo, Senhor, eu peço, Deus, comece a tocar na vida desta pessoa, Pai. Comece a tocar com o teu poder, meu Pai, na saúde física, na saúde emocional, meu Pai. Porque, meu Deus, muitas pessoas estão enfermas no corpo, mas tem muitas pessoas, Pai, enfermas na alma, Senhor. Pessoas desanimadas, pessoas que pensam que para elas não tem mais jeito, não tem mais saída, não tem mais solução. Oh, meu Deus, entra, Senhor, entra com o teu poder agora mesmo, Pai, e toca, Senhor, e toca para curar o corpo, para curar a alma. Meu Deus, entra com o teu poder, Senhor, na vida desse casal, Senhor, essa esposa que está orando comigo, esse marido que está orando comigo. Meu Deus, entra agora para restaurar esse casamento, meu Pai. Oh, meu Deus, entra nessa família, Senhor. Essa família, meu Pai, que está se deteriorando, que está se acabando, meu Pai, que está se esfacelando a cada dia por conta de problemas, meu Pai. Problemas que essa pessoa já tentou resolver e ela não conseguiu, ela não tem conseguido. Mas o Senhor, meu Pai, é o Deus de resposta. O Senhor é o Deus de provisão. O Senhor é o Deus vivo, meu Pai. Então vem abençoar, Senhor. Vem abençoar o teu povo nessa noite. Vem abençoar, meu Pai, o teu povo, meu Deus. Vem curar, vem libertar, vem operar o milagre, vem operar o sobrenatural, meu Pai. Para que o teu nome, Senhor, para que o teu nome seja glorificado. A tua palavra vai dizer, Senhor, que aqueles que descem às sepulturas, eles não têm motivo para te glorificar, Senhor. Mas aqueles que são tirados lá do fundo, meu Pai, lá do fundo do poço, esses com certeza irão te glorificar e te exaltar. Por isso, Deus, abençoa, meu Pai. Eu entrego esse culto de quarta-feira nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, as pessoas que aqui já estão, meu Pai, na videoconferência, pelo YouTube. Eu entrego cada uma delas nas tuas mãos. Peço, meu Deus, traz aquelas que ainda não puderam, Senhor, entrar. Aquelas que ainda estão, meu Pai, chegando do trabalho. Se tem algum, meu Deus, tendo dificuldade para conectar, meu Deus, ajuda ele, ajuda ela, meu Pai. Abençoa esse culto, meu Deus. Pois em nome de Jesus, eu entrego tudo nas tuas mãos. Aí na tua casa, faz a tua oração, entregando a tua vida nas mãos de Deus. Faz a tua oração, entregando cada luta que você está passando, cada batalha que você está enfrentando. Entrega nas mãos dele. Pai, nas mãos do Senhor, nós entregamos tudo, meu Deus. E já te agradecemos na certeza da resposta, na certeza do milagre, em nome do Senhor Jesus. Vamos louvar a Deus. Você vai louvar a Deus aí na tua casa. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Vai louvando a Deus. Deus habita no meio de louvores. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. Vou revelar os meus mistérios, Como ninguém revelou, como ninguém revelou. vou enxugar as tuas Vou lágrimas. enxugar as tuas lágrimas, Como ninguém enxugou, como ninguém enxugou. Vou revelar os meus mistérios, como ninguém revelou, como ninguém revelou. vou enxugar as tuas Vou lágrimas. enxugar as tuas lágrimas, Como ninguém enxugou. como ninguém enxugou. Vai cantando, igreja. Falo contigo nas horas amargas, falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo. Falo contigo nas horas angústias, sou teu.
pastor. Vai cantando, vai louvando. Contigo nas horas amargas. Falo contigo. Contigo sou o teu amor. Aleluia. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Sou teu pastor. Deus, Ele fala para você: eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Aleluia. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. No meu lugar. No meu lugar secreto. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Louva a Deus aí na tua casa, em espírito de fé, em espírito de oração. Deus, Ele habita no meio dos louvores. Vou revelar os meus mistérios, Como ninguém revelou. como ninguém revelou. Eu vou enxugar as tuas lágrimas. Vou enxugar as tuas lágrimas. Como ninguém enxugou. Como ninguém enxugou. É Deus falando para você nessa noite. Vou revelar os meus mistérios, Como ninguém revelou. como ninguém revelou. Vou enxugar as tuas lágrimas. Vou enxugar as tuas lágrimas. Como ninguém enxugou. Como ninguém enxugou. Oh, glória. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo. Falo contigo, sou o teu amor. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Mais uma vez. Falo contigo nas horas amargas. Falo contigo. Falo contigo, sou o teu amor. Aleluia. Falo contigo nas horas angústias. Sou teu pastor. Sou teu pastor. Eu sou teu Deus. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. Aleluia. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te ouvi. Eu te visitei. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, No meu lugar secreto. no meu lugar secreto. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Fecha a porta do teu quarto e ora. Fecha Fala a com porta Deus. do teu Te quarto ouve. e ora. Ele te ouve nessa Fecha noite. a porta do teu quarto e ora. Ele ouve a tua oração. Ele está vendo a tua lágrima. E Ele te abençoa. Fecha Ele te a porta abençoa. do teu quarto e ora. Oh, glória a Deus. Fecha a Louvado porta do seja teu o teu quarto nome, e Jesus. ora. Fecha a porta do teu quarto e ora. Eu sou teu Deus, eu te ouvi, eu te visitei, chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. No meu lugar. Eu sou teu Deus. Eu te ouvi. Eu te visitei. Eu te visitei. Chamei pelo teu nome lá no meio do deserto, no meu lugar secreto. No meu lugar secreto. Louvado, Senhor, glorificado. Bendito seja o teu santo nome. Se você puder, aí na tua casa, levante as suas mãos para Deus. Levante as duas mãos para Deus. E ore assim comigo: meu Deus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Entrego a minha saúde, entrego a minha família, entrego tudo ao Senhor. E eu já te agradeço, porque eu tenho certeza da minha bênção. Eu tenho certeza da minha vitória. Eu tenho certeza do meu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Diga amém, diga graças a Deus. Se você puder, aplauda o Senhor Jesus Cristo aí na tua casa. Ao nosso Deus, toda honra, toda glória,
toda adoração e toda exaltação em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Graças a Deus. Mais uma vez, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da abertura do culto, você que está aqui na vídeo, você que está pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto de quarta-feira, a nossa oração de cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. A Bíblia diz que desde a antiguidade nunca se viu um Deus que trabalha em favor daqueles que confiam nele. E eu quero dizer para você, antes mesmo da oração, que Deus, ele está trabalhando já no teu favor. E essa noite vai ser noite de bênção, vai ser noite de visitação, vai ser noite do poder de Deus tocando na tua vida. Por isso, gente, fica até o final do culto. Não deixa nada te atrapalhar, não deixa nada tirar o seu foco. Não deixa Satanás roubar a tua bênção. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar para você nessa noite. Eu tenho um testemunho lá da Bahia e tenho outro testemunho lá da Paraíba, de milagres, daquilo que Deus está fazendo através da igreja online, através do culto online. Mas eu vou pedir para você, antes da palavra, para você compartilhar o link do culto dessa quarta-feira. Você que está aqui na videoconferência, você que está pelo YouTube, é só você ir aqui no primeiro comentário fixado, tem o link do culto. Pega o link do culto, manda para o seu contato, manda para aquela pessoa que você falou para ela da igreja online, do culto online, fala para ela, fulano, já começou o culto, convida ela, convida ele. Enquanto você vai compartilhando aí o link do culto, nós vamos cantar aqui um corinho de fé no nome de Jesus. Você vai cantando aí na sua casa. Vamos lá, batendo palma, gente, com alegria. Vai louvando a Deus aí na sua casa. Vai compartilhando o link. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela. Que Deus está neste lugar. Vai louvando aí na tua casa. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Glória a Deus. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Vai cantando com tudo, gente. Neste lugar. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está neste lugar. A igreja cantando. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. O culto hoje vai ser maravilhoso. É Jesus. Porque Jesus vai derramar o seu poder. O culto hoje vai ser maravilhoso. Isso, confia na minha avó. Vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Hoje nós vamos sair abençoados. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair abençoados. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Amém. Glória a Deus. Louvado, glorificado seja o nome de Jesus. Você que tem a sua Bíblia, abra a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 1 e versículo 37. Se você tem a Bíblia aí com você, abra a sua Bíblia, Evangelho de Lucas, no capítulo 1 e o versículo 37. Se você não tem a Bíblia, eu vou compartilhar
a minha tela com você, para você poder acompanhar. Mas se você tem uma Bíblia na tua casa, abra sua Bíblia, Lucas 1:37. Lucas, capítulo 1, versículo 37. Deixa eu compartilhar. Já vai aparecer aí na sua tela. O anjo do Senhor apareceu para Maria e disse assim: Maria, o Senhor manda te dizer que você vai dar à luz a um filho. O anjo do Senhor trouxe a promessa para Maria. E Maria então disse assim: mas meu Senhor, isso é impossível. Primeiro porque eu sou virgem e eu não tenho tido relação, nunca tive relação com homem nenhum. Aos olhos humanos, realmente algo impossível. E o anjo falou assim para Maria: Maria, sabe Isabel, a mulher de Zacarias, que era estéril? Ela já está grávida de 6 meses. Aí o anjo disse essa palavra: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Diante da promessa de Deus, quando você recebe a promessa de Deus, promessa da palavra, eu não estou falando de profetada, eu estou falando de promessa fundamentada na palavra de quem? De Deus. Quando você recebe a promessa de Deus, a sua parte, a minha parte, é crer de todo o meu coração. É crer de todo o meu coração. Primeiro, porque é a palavra de quem? De Deus. E a Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir. É por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Coloca a tua fé na palavra de quem? De Deus. Não coloca a tua fé na denominação. Por melhor que seja ela, ela não é Deus. Coloca a tua confiança na palavra. Não coloca a tua confiança no bispo. Não coloca a tua confiança no apóstolo, no profeta, no pastor, no presbítero, no diácono. A tua fé tem que estar na promessa da palavra de quem? De Deus. Porque se a sua confiança, se a sua fé, ela estiver na palavra, na promessa da palavra, e você crer de todo o teu coração, a sua bênção, o agir de Deus na tua vida, o milagre vai ser só uma questão de tempo. Olha o que eu estou falando para você. Presta atenção no que eu estou falando para você. Se você colocar a tua confiança na palavra, e debaixo da palavra de Deus, debaixo da promessa, você perseverar lutando pelo teu milagre, você perseverar lutando para vencer o problema, aquele que prometeu é fiel. Quando Maria recebeu a promessa, realmente, humanamente falando, não tinha como. Como ter um filho
se ela nunca teve com nenhum homem? Como ter um filho sendo ela ainda virgem? Mas Deus, gente, Deus, ele não é homem. O homem é limitado. O homem, ele consegue ir até um determinado lugar. A visão do homem, ela tem um alcance limitado. Por mais poderoso que seja o homem, ele tem limites. Deus não. Deus, ele é onipotente. Isso quer dizer que ele pode todas as coisas. A promessa da palavra de Deus é curar você de todas as enfermidades. Para você que está aqui no culto dessa quarta-feira e você está doente, você está enfermo. A promessa de Deus, a promessa da palavra de Deus é saúde para o teu corpo. Mas, bispo, o médico falou isso e aquilo outro. Eu respeito o médico, mas o nosso Deus é o médico dos médicos. A palavra de Deus em Isaías 53 vai dizer: certamente, não é quem sabe, não é talvez, não é será, certamente ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as doenças e todas as enfermidades. Eu disse o quê? Todas. Todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, ou pelas suas chagas, nós fomos curados. Essa é a promessa. Então, você que está doente, e você crê nessa promessa, você vai começar a lutar usando a tua fé. Por isso nós temos as campanhas toda semana. Por quê? Para que você vá perseverando, perseverando, perseverando. Se você persevera na palavra, Deus, ele pode ter certeza, ele vai te entregar a vitória. É o que eu falei no começo da mensagem. A sua parte não é ficar preocupada como vai ser, quando vai ser, como vai ser, de que maneira vai ser. A tua parte é crer. Maria estava preocupada, mas peraí, como é que vai ser? Isso é impossível. Como é que esse problema vai resolver? E o anjo disse, olha, Isabel era estéril. Ela recebeu a promessa. Ela creu na promessa. E aquela que ninguém dizia que ela poderia ser mãe, ou que todos diziam que não tinha jeito, já está com 6 meses. Maria, para Deus não tem impossível, não haverá impossível em todas as suas promessas. Aquilo que ele prometeu, ele cumpre. Mas a promessa não vai se cumprir de maneira automática. A promessa não vai se cumprir porque você está precisando. A promessa não vai se cumprir porque você está sofrendo muito. Ela vai se cumprir na tua vida. Deus vai operar na tua vida. Deus vai agir na tua vida. Ele vai entrar com providência na tua vida se você crer. A sua parte é crer. Creia. Creia de todo o teu coração. E deixa o resto com Deus. É a promessa de Deus transformar a tua casa, salvar a tua casa, salvar do alcoolismo, salvar do vício da droga, salvar da briga, salvar da confusão. É a promessa de Deus que a tua casa vai estar como foi criada por Deus. Deus criou a família. Deus formou a família. Quando Deus criou a família, Deus não criou a família dilacerada. Deus não criou a família dividida. Deus não criou a família se estapeando. A criação de Deus é perfeita. Só que quando o mal entra, porque encontra brechas, ele destrói. É a promessa de Deus. Salvar a tua casa. Atos 16 vai dizer,
crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. É promessa de Deus. Ah, bispo, mas o meu filho disse que não adianta eu orar. Deixa ele falar. O mal está usando a boca dele. Dá ouvido à palavra de Deus. Ah, bispo, mas aqui o problema é muito grande. Deus é Deus. Deus é Deus de impossíveis. Deus chega aonde você não pode chegar. Deus faz aquilo que você não pode fazer. Aquilo que ninguém pode fazer. Mas Deus, ele depende da sua fé. Jesus disse assim, eu já termino e vou orar. Se tu podes crer, tudo é possível que crê. Depois, Jesus disse para Marta, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Você quer ver a mão de Deus, o agir de Deus, o poder de Deus na tua vida? Então confia de todo o coração na palavra. Amém? Eu vou fazer a oração nessa noite, a oração de cura dos enfermos. Eu vou fazer a oração do milagre. E se você crer, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar aí na tua vida. Vai tocar aí na tua casa. Se você crer, na hora da oração, o poder de Deus vai lá no teu filho. Ah, bispo, ele está lá no Japão. Deus é onipresente. Deus vai tocar nele. Deus vai tocar nela. E aquele espírito maligno da bebida, aquele espírito maligno da agressividade, da violência, vai cair por terra. Mas você precisa crer. Amém? Eu vou mostrar para você 2 testemunhos. Um testemunho da Bahia, deixa eu colocar aqui no ponto, e outro testemunho lá da Paraíba, de milagre, do que Deus está fazendo. Do que Deus está fazendo, mas Deus não está fazendo por fazer. Deus não está fazendo por acaso. Deus está fazendo para aqueles que estão crendo. Amém? Vamos ouvir esses 2 testemunhos, depois eu vou consagrar o óleo, o azeite, fazer a unção e vamos orar no nome de Jesus. Deixa eu compartilhar aqui. Testemunho da Carla, lá de Monte Santo, e depois o testemunho de Paloma, da cidade de Alagoa Grande, na Paraíba. Vamos ouvir esses 2 testemunhos, presta atenção. Já prepara o óleo, já prepara o azeite, porque depois do testemunho já vou consagrar o óleo, o azeite e fazer a unção. Vamos ouvir. Boa noite, Bispo Marco. Tudo bom com o senhor? Ô, Carla, Contar a peça aqui do Ravi. Você lembra aquele dia que eu pedi ao senhor oração para orar pelo Ravi, que ele estava com falta de ar e mancha no pulmão? Meu Deus. Graças a Deus, Bispo, hoje o Ravi está bem. Glória a Deus. Na sala de oração, pedindo a Deus para visitar ele lá no hospital. Aí eu falei, de Deus que tiver na vida do Bispo Marco, o Ravi vai ficar bem. Aí hoje, bispo, aí fizeram um bocado de exame, não deu mais nada. Graças a Deus, tá bem. Glória a Deus. Feliz, dando risada. Antes só via chorando. Só chorava, não queria nem água, ele queria beber. Mas agora, graças a Deus, tá tomando água. Comeu hoje, graças a Deus. E tá feliz. Agradeço, Senhor, a Deus, primeiramente, o Senhor, pelas suas orações. Que eu não sei como agradecer o Senhor, só Deus que pode lhe pagar. Amém. Oi, bispo, bom dia. Quem fala aqui é Paloma, daqui de Alagoa Grande. Oi, Paloma. Quero dar o meu testemunho da graça que recebi através do culto online e através do óleo ungido. O meu testemunho, bispo, é que minha filha, ela teve um tumor e, pela honra e glória do Senhor, esse tumor foi benigno. Aí depois de 6 meses ela foi uma tomografia. Aí nessa tomografia constatou algo. Aí constatou esse negócio assim, algo, a médica pediu uma ressonância. E eu fiquei assim, né? Meio apreensiva e ao mesmo tempo com aquela fé. Ouvindo o culto, na hora da oração dos enfermos. Tinha o óleo ungido, eu colocava nela toda noite, quando ela dormia.
e pedindo com fé a cura, para que nesses exames não viesse dar nada, que não viesse ter nada. E aí no dia que ela foi pro hospital, que era para ficar internada para fazer esses exames da ressonância, quando a gente saiu de casa, eu coloquei o óleo ungido. E levei o óleo ungido para o hospital. Quando cheguei lá no hospital, ungi a cama, o leito da cama que ela ficou, ungi à noite. E antes dela sair, eu ungi, antes dela fazer os exames, que foi para fazer a ressonância, eu tinha ungido ela e tinha declarado que através do óleo ungido, o Espírito Santo ia tocar, ia limpar ela, que ela não ia dar nada nesses exames. Ai, graças a Deus, bispo, graças a Deus mesmo, que quando foi, a médica pegou, fui pro hospital da minha cidade, que para o hospital da onde eu vou é 1 hora, aí fui lá, a médica disse que não tinha saído ainda. Aí, quando eu cheguei em casa, de noite, a médica mandou uma mensagem para mim dizendo que os exames dela tinham dado tudo normal. Glória a Que não Deus. tinha nada de lesão. Foi uma honra para mim, bispo. Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiramente, Deus no céu e segundo, você aqui na terra, que é um instrumento de Deus para nossas vidas. E eu fiquei muito feliz. E eu disse que, quando eu ungi ela, eu disse que eu ia dar o meu testemunho. Quando eu vi as pessoas dando testemunho, eu dizia, eu tomo posse desse testemunho que essas pessoas estão dando, eu vou dar o meu testemunho também através desse óleo ungido. Eu estou dando hoje, bispo. Obrigado. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a Carla de Monte Santo, na Bahia. O filho dela internado, com uma mancha no pulmão, problema para respirar, dificuldade para respirar. E está curado, está bem. Não comia, está bem. A Paloma com a filha que teve um tumor e o médico nos exames viu que tinha uma sequela. Ela usando a fé, participando aqui do culto online, não deu absolutamente nada. É a confiança na palavra. É você confiar e usar a sua fé. Essa confiança não pode ser apenas de boca. Ela tem que ser com atitude. Você vê cada uma usando a sua fé. Ouvindo a palavra, orando comigo, mas ungindo, fazendo aquilo que estava no alcance delas, que Deus colocou no coração. E quando você usa a tua fé, quando você age com fé na palavra, não tem como Deus não te abençoar. Nós vamos fazer a oração agora. Eu vou consagrar o óleo. Pega aí o óleo, quem tem aí o óleo, o azeite, pega aí, por favor. Deixa aí também do lado aí o pão e a água. Eu vou consagrar o óleo, vou abençoar o azeite. E pela fé, eu vou ungir o alto da tua cabeça. Eu vou ungir o alto da tua cabeça. Dona Adelita, eu vou ungir a cabeça da senhora e o Deus do milagre vai tocar na tua vida, na tua saúde, na tua casa. Amém? A unção do milagre, a unção das causas impossíveis. Quem tem o óleo, quem tem o azeite, segure na tua mão, levanta para Deus. Levanta para Deus. Você que tem o óleo, você que tem o azeite, segure na tua mão. Poderoso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós apresentamos agora, meu Pai, o óleo, o azeite, o elemento que representa o teu poder, o teu espírito. Meu Pai, consagra esse óleo com teu poder, meu Pai. Que não seja mais um simples óleo, que não seja mais um simples azeite, mas que seja, meu Pai, o teu poder, o teu espírito, meu Pai. Eu vou ungir, meu Deus, o alto da cabeça dessa serva, desse servo do Senhor. Meu Pai, quando esse azeite, quando esse óleo tocar no alto da cabeça dela, no alto da cabeça dele, meu Deus, eu peço o poder do Senhor tocando na
vida dessa pessoa. E diante do poder do Senhor, meu Pai, o câncer sai, a enfermidade sai, a bruxaria sai. Meu Deus, diante do poder do Senhor, o mal bate em retirada. Por isso, consagra, meu Deus, com teu poder e com teu espírito. Eu vou colocar, meu Pai, pela fé deste azeite, deste óleo, nas mãos desta pessoa. E quando ela colocar as mãos, meu Pai, no local da dor, no local da enfermidade, oh, meu Deus, coloca a tua mão. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o doutor dos doutores. Coloca a tua mão. Opera um milagre, meu Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga que assim seja. Pai, consagra também o pão e a água. Quando essa pessoa comer do pão, beber da água, que o poder do Senhor, meu Pai, entre, meu Deus, também no interior, entre no corpo dela, no organismo dela, por dentro e por fora. Faz o milagre, meu Deus, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém? Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo agora o alto da tua cabeça com a unção da cura dos enfermos, com a unção dos milagres, com a unção das causas impossíveis. Coloca o azeite aí no alto da tua cabeça. Recebe essa unção agora em nome de Jesus. O poder de Deus toca aí na tua vida. Apresenta as tuas mãos. Apresenta as tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, pela fé, eu unjo as tuas mãos agora. E aonde você colocar as mãos, o poder de Deus vai tocar na tua vida. O poder de Deus vai tocar na tua vida. Se você tem aí fotografia da família, unge aí a fotografia do familiar. Quem tem foto do familiar, unge em nome de Jesus. Você que tem peça de roupa, unge em nome de Jesus. Se você tem aí a garrafa com água, coloca um pouquinho desse azeite dentro da tua água. Coloca um pouquinho desse azeite dentro da tua água. No nome de Jesus. Quem tem o pão, coma do pão agora, beba da água e vamos orar. Coma do pão, beba da água. Vamos orar em nome de Jesus. Coma do pão, beba da água. Coisas impossíveis. Fecha os teus olhos, por favor. Se você tem uma dor, uma doença, uma enfermidade, em nome de Jesus Cristo, coloca a mão, coloca a sua mão ungida aí no local da dor, segura aí. Você que tem um caroço, um tumor, câncer, coloca a sua mão aí no local da dor, da enfermidade. Ô bispo, eu estou fazendo a minha campanha de quarta-feira para o meu filho, para minha filha. Eu estou com a foto aqui. Eu estou com a peça de roupa aqui. Coloca uma mão no local da enfermidade, a outra você coloca em cima da foto. Ou na peça de roupa. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Poderoso Deus e Pai, em o nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, eu estendo agora a minha mão e pela minha fé, Pai, pela minha fé, eu coloco, meu Deus, agora a minha mão no alto da cabeça dessa mulher, no alto da cabeça desse homem, meu Pai. Eu coloco a minha mão nessa foto, nessa peça de roupa, meu Pai. E eu peço, Deus, em o nome de Jesus Cristo, entra agora com teu poder. Entra com teu poder agora, meu Pai, do alto da cabeça até os pés desta pessoa. Meu Deus, toca no sangue dela agora, na carne, na pele, nos ossos, nos órgãos, meu Pai. E aonde existe uma dor, aonde existe uma dor, aonde existe uma doença,
aonde existe uma enfermidade, meu Deus, comece a curar agora, meu Pai. Comece a arrancar agora, meu Deus. Entra com o teu poder agora, meu Deus, na raiz dessa doença, na raiz desta dor, na raiz desse tumor, na raiz deste câncer, e vai arrancando agora. Assim, meu Pai, como o Senhor amaldiçoou aquela figueira, e a figueira, meu Pai, secou completamente, porque o Senhor, meu Deus, tocou na raiz, o Senhor matou a raiz daquela figueira. Oh, meu Deus, entra agora com o teu poder, Senhor. Entra com o teu poder agora nos órgãos internos e externos desta pessoa. Meu Deus, entra com o teu poder agora, meu Pai, na cabeça desta pessoa, meu Pai. Esta pessoa, meu Deus, que sofre, meu Pai, com uma dor de cabeça crônica, com uma dor de cabeça de muitos meses, de muitos anos. Essa pessoa que sofre, meu Pai, com um mareio, com uma tonteira, meu Pai, que o remédio não resolve. Meu Deus, toca agora no cérebro, toca na cabeça, no crânio, nos neurônios desta pessoa, e essa enfermidade vai saindo agora. Meu Deus, vai tocando, Senhor, vai tocando nas vistas desta pessoa. Essa pessoa, meu Pai, que tem as suas mãos postas nos olhos, essa pessoa que traz, meu Pai, uma catarata, meu Deus, uma catarata severa, uma miopia, um astigmatismo, um glaucoma. Esta pessoa, meu Pai, sofre da pressão alta no globo ocular. Meu Deus, entra com poder agora. E essa doença, essa dor dos olhos, essa enfermidade vai saindo agora. Meu Deus, vai tocando no coração, vai tocando nos pulmões dela, no estômago, no fígado, nos rins, meu Pai. E aonde tem doença, aonde tem enfermidade, aonde tem espírito de enfermidade, eu ordeno pela minha fé, vai saindo agora, vai batendo em retirada. Meu Deus e meu Pai, a tua palavra diz, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. Foi o Senhor quem disse: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. Então, meu Deus, entra com poder, entra com fogo do Espírito Santo e arranca, meu Deus, esse câncer, arranca, meu Deus, esse câncer uterino, arranca, meu Pai, esse câncer de próstata. Meu Deus, arranca agora esse tumor, meu Deus, arranca esse caroço, esse mioma, meu Pai, esse fibroma, arranca agora, meu Deus, esse problema circulatório. Esta pessoa, meu Pai, que tem as mãos inchadas, as pernas inchadas, os pés inchados, meu Deus, passa com teu poder agora em todo o sistema circulatório, em todo o sistema sanguíneo desta pessoa, e opera, meu Deus, opera um milagre. Meu Deus, entra com o teu poder, meu Pai, nesta pessoa representada nesta foto. Entra com o teu poder, meu Pai, nesta pessoa representada nesta peça de roupa, aonde essa pessoa tiver, aonde esse familiar tiver. Meu Deus, faça chegar, meu Deus, do teu poder, faça chegar do teu espírito. Entra, meu Deus, no corpo dele, na mente dele, entra no coração dele, meu Pai, todo mal alojado, todo mal atuante, espírito maligno do vício da bebida, espírito maligno do vício do crack, da maconha, da cocaína, do jogo, da prostituição, eu te mando, sai desse homem agora, sai dessa mulher agora. Meu Deus, entra, Pai, com teu poder aí nessa casa, Senhor. Entra, meu Pai, nos quatro cantos desta casa, e esse espírito, meu Pai, da separação, esse espírito da briga, esse espírito da agressão física, da agressão verbal, da violência, esse espírito da confusão, meu Pai, que não deixa ninguém mais nessa casa. Eu te mando, Satanás, sai desta casa, sai deste lar, sai desta família, sai dos caminhos desta pessoa. Meu Deus, vai passando com o teu poder, meu Pai, nos caminhos desta pessoa. Esta pessoa, meu Pai, que a vida está amarrada, a vida dela está toda amarrada, está toda trancada, está toda atrapalhada, mas o Senhor é aquele que abre portas.
o Senhor é Deus onipotente. Então eu não aceito, meu Pai, eu não aceito o mal, eu não aceito o mal, meu Pai, nos caminhos desta pessoa. Eu não aceito, meu Deus, o mal, Senhor, dentro da casa dela. Eu não aceito, meu Deus, o mal no corpo dela. Entra com poder agora, meu Pai, no emocional. Essa pessoa, meu Pai, que há muito tempo está numa depressão, que ela não consegue sair. Essa pessoa que há muito tempo vem trazendo um vazio muito grande, uma aflição, um desespero muito grande. Oh, Deus Todo-Poderoso, passa, meu Pai, em todas as áreas desta pessoa, em todas as áreas da vida dela. Passa, meu Deus, na casa dela, no corpo dela, no trabalho dela, e todo mal vai saindo agora pela minha fé e no poder que há no nome de Jesus. Eu ordeno toda dor, sai agora, toda doença sai agora, toda enfermidade, todo mal vai saindo, vai desalojando agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Levante as suas mãos para Deus, levante as duas mãos para os céus, levante as duas mãos para Deus. Ore assim comigo: meu Deus, com mais fé, igreja, meu Deus, eu não aceito doença no meu corpo, eu não aceito enfermidade no meu corpo. Diga: meu Deus, eu não aceito nenhum mal na minha casa, na minha família, nos meus caminhos. Diga assim comigo, gente: meu Deus, envia agora do teu poder, envia agora fogo do Espírito Santo, e todo mal, toda doença, toda dor, toda enfermidade seja queimada, 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 queimada. Sai do corpo dela, sai do corpo dele, sai do casamento, sai do emocional, sai todo mal agora, em nome do Senhor Jesus. Diga: meu Pai, eu te apresento as minhas mãos, abençoe as minhas mãos 7 vezes mais, consagra as minhas mãos com o teu poder, consagra as minhas mãos com fogo do Senhor, e quando eu colocá-las no alto da minha cabeça, que a mão do Senhor, que o poder do Senhor toque na minha saúde, toque na minha família, e todo mal saia. Diga: saia, saia agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça. Coloque as duas mãos estão abençoadas. Coloque as duas mãos no alto da tua cabeça. Não diga nada. Você não vai falar nada, você vai só pensar no problema. É problema de saúde, pensa nesse problema. É problema no teu casamento, é problema com teu filho, com a tua filha, no teu trabalho, só pensa. Porque agora a mão de Deus está tocando aí na tua vida. As tuas mãos abençoadas pela fé são as mãos do Todo-Poderoso. As mãos do nosso Deus toca agora na tua saúde, toca aí na tua casa, toca nos teus caminhos, e todo mal vai saindo, toda doença vai saindo, todo espírito de enfermidade vai soltando o corpo desta pessoa. A tua força é quebrada, doença, a tua força é quebrada, tumor, a tua força é quebrada, enfermidade. Vai saindo todo mal do corpo dela, vai saindo todo mal da alma dela, do emocional dela. A tua força é quebrada, Satanás, você que vem atuando nessa casa, você que vem atuando nesse filho, nessa filha, eu te repreendo agora pela minha fé, eu te repreendo agora em nome de Jesus e ordeno: bata em retirada agora. Vai soltando a vida dela, vai soltando o corpo dela, vai soltando o trabalho dela, vai soltando os caminhos dela agora. Todo o mal, toda doença, toda dor, todo caroço, todo tumor, diga assim comigo: em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tira as mãos da cabeça com fé e diz: saia, saia. Outra vez: saia, sai.
doença, dor, enfermidade, tristeza, vazio, desespero, sai. Perturbação na família, dentro de casa, no trabalho, sai e sai e sai. Diga e não volte mais. Fala com muita fé, igreja, não volte nunca mais. Eu determino, doença, não volta nunca mais. Eu determino, dores, não volte nunca mais. Eu determino, perturbação aí dentro dessa casa, não volte nunca mais. Em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos mais uma vez. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou profetizar na tua vida. Eu vou declarar a tua bênção nessa noite. Eu vou declarar o teu milagre nessa noite. Deus e Pai, para abençoar, o Senhor me levantou. Eu sei, meu Deus, que eu não mereço nada, meu Pai. Mas o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, o Senhor atende a minha oração. Por isso agora, meu Pai, em nome de Jesus, eu profetizo, seja curada. Seja curada de toda dor, de toda enfermidade. Seja livre desse caroço, seja livre desse tumor, seja livre dessas dores, seja livre de todas as enfermidades. Se você crê, recebe saúde. Recebe saúde no teu corpo agora. Recebe saúde no teu corpo agora. Seja curada. Seja curado. Em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua casa que haja libertação para o teu filho, para a tua filha, que haja restauração para o teu casamento, que haja transformação, que haja paz dentro da tua casa. Recebe em nome de Jesus. Recebe essa bênção para a tua casa. Eu profetizo para o teu trabalho. Eu profetizo para a tua vida profissional, para os teus negócios. Que todas as portas estejam abertas a partir de hoje. Para aquilo que vinha dando errado, começa a dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo a partir de hoje. Eu declaro a bênção de Deus. Eu declaro paz aí no teu coração. Você que não dormia, você vai dormir bem a partir de hoje. Você que tinha uma tristeza, um desespero, recebe paz no teu coração. Você que estava deprimido, deprimida, recebe a luz do Espírito Santo e você se levanta dessa escuridão a partir de hoje. Aleluia. Louvado, glorificado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço, meu Deus. Porque, meu Deus, pela fé, eu tenho certeza que o milagre já aconteceu. Eu agradeço, meu Pai, pela cura dos enfermos nesta noite. Eu agradeço, meu Deus, pela libertação nessa família. Eu agradeço, meu Pai, pela restauração desse casamento. Eu te agradeço, meu Pai, porque essa pessoa agora sente paz dentro dela. Ela sente paz no coração dela. Louvado, glorificado, magnificado seja o teu nome. Agradece a Deus agora. A mesma boca que abriu para pedir, agora agradece. Se você crê que Deus ouviu a tua oração, se você crê que Deus tocou aí na tua vida, não peça mais. Agradece. Agradece por aquilo que você já pediu. E Deus entrega na tua mão.
Agradece por aquilo que você já pediu. E o milagre acontece. Quando Lázaro estava morto de 4 dias, Jesus agradeceu. Jesus disse: Pai, graças te dou, que tu sempre me ouves. Lázaro vem para fora. O milagre se materializou. Se você crê, agradece. Se você crê, agradece. Obrigado, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos. Nós bendizemos ao teu santo nome, Pai. O Senhor é o nosso Deus, digno de honra e de glória, digno de toda adoração e de toda exaltação. Vem a tua presença agora, Pai. Vem o teu Espírito agora, meu Deus, e fortalece o teu povo, e abençoa o teu povo, meu Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Se você crê na tua bênção, adore a Deus, né? Glória. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Deus. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que devia ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Mesmo assim ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas ele me ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Canta agora. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Se eu não adorar, E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei. porque ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, Tudo que me eu deu. tenho, ele me deu. Eu só quero adorar. Por isso, Por isso estou aqui. e se eu não E adorar, se eu não adorar, falta algo em mim. falta algo em mim. Eu jamais. Saberei. Ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho, ele Tudo que me eu deu. tenho, ele me deu. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome. Nós te cantamos. Eu não sei o que ele viu em mim. Glória a Não entendo por que me amou. Eu não sou o que queria ser. Eu não sou o que devia ser. Mesmo assim, ele me abraçou. Mesmo assim, ele me abraçou. Eu sou pequeno, ele tão grande é. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia era morrer. O que eu merecia era morrer. Mas ele ofereceu o céu. Mas ele me ofereceu o céu. Canta com fé, eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou Por isso aqui. estou aqui. Se eu não Se adorar, eu não adorar, falta algo em mim. algo em mim. Eu jamais Eu terei. jamais saberei. Ele me escolheu. Porque ele me escolheu. Mais de uma coisa eu Mais de sei. uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho. Tudo que eu tenho, ele me deu. Eu só
aqui, se eu não adorar, falta algo eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho, Ele me deu. Vamos com mais fé, vamos com mais força. Eu só quero adorar. Eu só quero adorar. Por isso estou aqui. Eu não adorar. Falta algo em mim. Eu jamais saberei. Porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei. Tudo que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Tudo que eu tenho, Ele. Louvado, bendito. Agradecemos, Pai. Tudo que eu Nós te agradecemos. Obrigado, Jesus. Obrigado pela minha bênção. Obrigado pela minha vitória. Obrigado pelo meu milagre. Amém. Glória ao Pai. Glória ao Filho. Pela tua vida. Creia. Ele te abençoou. Ele te abençoou nessa noite. Amém. Glória a Deus. Olha aqui para mim. Olha aqui. Em nome de Jesus. Procurador aí, você estava assistindo caroço aí, eu tenho certeza que muitas pessoas foram curadas. Você que entrou aqui para esse culto angustiado, angustiada, a paz de Deus entra no teu coração. A paz, fruto do Espírito Santo, vem, né? Recebe a tua bênção em nome de Jesus. Essa bênção chega para o teu familiar também. Essa bênção chega aí para a tua posse. Em nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Amém? Olha para mim aqui. Não deixa de contar o seu testemunho. Não deixa. Tem muita gente sendo abençoada e não conta o testemunho. Ah, bispo, eu fico com vergonha. Jesus disse assim: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do Pai que está no céu. Você não pode ter vergonha de contar. Mas você pode ser você conta a sua bênção. Você está glorificando a quem? Quando você glorifica a Deus, Ele te abençoa mais. Ele vê assim, não, essa daí está me honrando. Então eu vou dar muito mais para ela. Então você que foi curado, você que foi curado, você que tem testemunho para contar, quando eu terminar o culto hoje, ou então amanhã durante o dia, procura um lugar silencioso aí na tua casa. Grava o teu testemunho. Amém? Você vai falar o teu nome, a cidade da onde você está orando, clamando junto comigo. E você vai contar a tua bênção. Não precisa ser extenso, não. 1 minuto e meio, 2 minutos, estourando 3 minutos. Você vai glorificar a Deus com o teu testemunho. E Deus vai te abençoar muito mais em nome de Jesus. Amém? Amém, seu Antônio? Vai na fé amanhã. Vai na fé em nome de... A bênção está contigo. Vai na fé em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu já vou terminar o culto já. Eu quero fazer a oração. Eu quero orar agora. Nós estamos nessa semana preparando para a Santa Ceia. Domingo, nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Não falta no culto de domingo, gente.
Jesus disse assim: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Domingo vai ser o dia da Santa Ceia. E nessa semana, até domingo, eu estou fazendo um propósito de jejuar todos os dias pelos dizimistas. Amém? Comecei na segunda, jejuei na segunda, na terça, jejuei hoje, vou estar jejuando quinta, sexta, sábado, até domingo. Jesus disse assim, igreja, que tem certos tipos de demônios, castas, Jesus vai falar castas, que eles são vencidos com jejum e com oração. São vencidos com jejum e com oração. Os dias são de escassez. Os dias são de perda. Quantas pessoas estão perdendo financeiramente? Perdendo trabalho, fechando negócio. Empresas multinacionais estão fechando as portas. Os dias são de escassez. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Você que é fiel a Deus, você não tem que ficar preocupado. Porque Deus, o Deus que você tem sido fiel, o Deus que você tem obedecido, tem honrado a Ele, Ele não depende de situação para te abençoar. Pelo contrário, quanto pior para Deus é o quê? É melhor, porque toda a honra e toda a glória vai ser para Ele. A Bíblia diz que Deus transforma deserto em manancial. Deus transforma maldição em bênção. Eu estou orando e jejuando todos os dias nessa semana, para que o espírito da escassez não entre na tua vida financeira. Não entre na tua vida financeira. E nessas épocas de escassez, Deus vem acrescentar mais e mais na tua vida. Creia, creia. Não duvida. Não seja como aquele capitão que disse assim, não, eu duvido. Eu duvido isso acontecer. O profeta disse, você vai ver. Você vai ver na vida dos outros, mas você não vai tomar parte disso. Então não duvide. Deus vai guardar tudo que é teu. Muito ou pouco. É teu. Deus vai guardar. E nesses tempos de escassez, quando muitos estão perdendo, Deus vai acrescentar na tua vida. Deus vai acrescentar na tua vida. Eu estou orando todo dia nesse propósito. E eu estou jejuando. Eu vou fazer isso até domingo na Santa Ceia. Amém? De tudo que Deus te der nessa semana, primeiro você vai separar o teu dízimo. Primeiro você vai honrar a Deus. Meu Pai, na minha vida, o Senhor está em primeiro lugar. Na minha vida, tudo vem da mão do Senhor, então eu vou te honrar. Você sabe que o dízimo é isso. Por que tem muita gente que tem dificuldade para o dízimo? Porque ela não reconhece que na vida dela é Deus. Ela não reconhece. De tudo que Deus te der nessa semana, você vai separar o dízimo. Eu estou convidando aqueles que creem, aqueles que têm a fé, para fazer um voto com Deus nessa semana. De você separar do que Deus te der. Você vai separar o teu dízimo e uma oferta igual ao teu dízimo. E você vai apresentar nessa semana até domingo na Santa Ceia. Bispo, eu tenho fé, eu quero fazer esse propósito. Faz na tua fé. Bispo, eu vou devolver o meu dízimo, mas eu vou fazer uma oferta. Provérbios 3 vai dizer assim, honra ao Senhor, ou seja, reconhece Ele. Com os teus bens é a tua oferta. E com as primícias de toda a tua renda, a primícia é o dízimo. E a palavra vai dizer assim, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares, ou seja, pela mão de Deus vai transbordar. Pela mão de Deus vai transbordar. Você crê? Bispo, eu creio. Então, nessa semana, ninguém é obrigado. Estou falando para quem crê. Eu estou nessa fé, eu vou nessa fé. Se você crê, você vai
honrar a Deus com o teu dízimo e com a oferta segundo a tua fé. Amém? Glória a Deus. Quero orar por você que está aqui, é dizimista. E quero orar por você que hoje você quer fazer um voto com Deus, não comigo. Bispo, eu quero começar a dizimar a partir de hoje. Bispo, eu já sou dizimista e eu quero começar a dizimar nesse ministério. Deus tocou no meu coração. Eu vou fazer a oração. Você vai ser fiel a Deus. E nós vamos estar orando por você todos os dias. Você vai ver como é que Deus vai te abençoar. Porque o Deus que cura é o Deus que prospera. Ou será que para Deus é mais difícil prosperar do que curar? Não. O problema é que as pessoas creem para ser curada, mas não creem para prosperar. Para Deus é a mesma coisa. O Deus que cura é o Deus que abençoa o teu trabalho. Então creia no teu coração. Apresenta as tuas mãos assim abertas para Deus aí na tua casa. Eu vou orar pelo teu trabalho. Eu vou orar pela tua vida financeira. E você aí na pede para ele abençoar o teu trabalho. Hein, dona Irene? Pede para Deus prosperar a tua casa. Você vai fazer a tua oração em nome de Jesus. Fecha os olhos. Meu Deus, meu Pai e meu Rei. Eu apresento, meu Deus, a vida financeira de todo o povo aqui nessa noite. Que creem, meu Pai. Que o Senhor é o Deus que provê tudo. Aqueles que creem que o Senhor é o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus da prosperidade, o dono do ouro e da prata. Eu apresento ao Senhor a vida financeira de todos eles. Pai, em casa eles estão levantando as mãos. Do teu trono, meu Deus, dos santos céu, estende a tua mão, meu Deus. Estende a tua mão agora, Pai, e abençoa o trabalho de cada um aqui. Abençoa o trabalho, meu Deus. Coloca a tua mão, meu Deus, nos projetos, no dinheiro dessa pessoa. Se tem, meu Deus, algum espírito de escassez, espírito devorador, cortador, migrador, destruidor, meu Deus, repreende agora todo mal, meu Pai, conforme a tua palavra. Abre as janelas dos céus, meu Deus, e na tua infinita graça e misericórdia, derrama a bênção de provisão, meu Pai. Derrama, meu Deus, bênção de provisão. Faz chegar, meu Deus, aquilo que essa pessoa está esperando. Mas faz chegar, meu Pai, um plus, aquilo que ela nem estava esperando, meu Pai. Abre uma porta grande de um trabalho. Abençoa, meu Pai, para essa pessoa fazer uma venda grande, fechar um negócio grande, meu Pai. Para abrir a porta do emprego. Faz o milagre, meu Pai. Faz o milagre, meu Deus. O Senhor é o Deus que cura, mas o Senhor é o Deus também que prospera. Faz um milagre, meu Deus, para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, meu Pai. Meu Deus, nós não estamos aqui falando com as paredes. Nós não estamos aqui, meu Pai, invocando a um Deus morto. Não, meu Pai. Nós estamos falando com o Deus vivo, o Deus da Bíblia, o Deus Todo-Poderoso. Oh, meu Pai, abençoa o teu povo. O Senhor disse lá em Malaquias: vereis a diferença, outra vez vereis a diferença entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Meu Pai, nesses tempos de escassez, faz haver diferença, meu Pai, entre aqueles que são fiéis ao Senhor. Abençoa eles, prospera eles, abre portas para eles, meu Pai, para que o teu nome seja exaltado, para que aqueles, meu Pai, que não servem ao Senhor, quando olharem, meu Deus, a colheita dele, a colheita dela, venha dizer:
Louvado seja o teu Deus. Eu vejo que Deus está contigo. Porque quando todo mundo está perdendo, tu está ganhando. Quando todo mundo está descendo, tu está subindo. Quando todo mundo está perdendo, você está prosperando. Meu Pai, meu Deus, glorifico e abençoa cada dizimista. Abençoa esse novo dizimista, esse novo ofertante. Meu Pai, para que eles tenham o melhor para eles, o melhor para a família deles, possam ajudar essa obra, para que eles possam nos ajudar a ganhar almas, a levar a tua palavra. É isso que eu peço, Pai. Eu agradeço. Em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e quem crê, que assim seja, eu recebo, eu tomo posse dessa bênção do meu trabalho, da minha vida financeira, em nome de Jesus, todos digam amém. Amém? Eu vou colocar para você aí na tela a chave Pix da igreja. Nessa chave Pix, você vai estar enviando o teu dízimo. Você vai estar enviando a tua fidelidade. Bispo, eu quero enviar a minha oferta nessa noite, bispo. Deus tocou aqui no meu coração e eu quero fazer a minha oferta para ajudar a obra, para ajudar esse ministério. Se você deseja fazer a sua oferta, você vai enviar nessa chave Pix. Bispo, eu tenho aqui o meu dízimo. Eu quero estar enviando o meu dízimo nessa noite. Se você tem o dízimo que enviar, a oferta que enviar nessa noite, você vai fazer. Bispo, eu vou estar enviando o meu dízimo amanhã, na sexta, no domingo. Quando você tiver, você vai estar enviando. Se você tem o Pix, você vai fazer nessa chave Pix da conta, diretamente na conta da igreja. 11 972 25 3106. Bispo, eu não tenho Pix, eu não sei fazer Pix. Então você vai fazer o depósito nessa conta do Bradesco. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, você vai mandar o comprovante que nós vamos colar aqui no livro. Aqui no livro do dizimista, do ofertante, e todos os dias. Ou melhor, todas as noites. Porque quando terminar o culto, esse livro aqui já vai para a oração. Nós vamos estar orando por você, para que não te falte, para que você tenha o melhor para você, para a tua casa e para a tua família, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vou fazer a oração final, você vai descansar no nome de Jesus. Quarta-feira, ou melhor, hoje é quarta, eu estou pensando que hoje é segunda. Oh, meu Deus, sexta-feira, libertação espiritual. Gente, não esquece de preparar o sal, agora dá tempo. Teve gente que falou, bicho, o senhor falou na hora, eu estava sem sal aqui em casa. Não tá bom. Então agora dá tempo de preparar o sal. Prepara o sal para sexta-feira, um pouquinho de sal. Ou melhor, um pouquinho de sal, não, tu tá em casa, já pega o saleiro todo. Prepara o sal. Jesus disse, bom é o sal. Eu vou consagrar o sal na sexta-feira. Primeiro, com propósito de libertação. Sei que tem familiares que têm problema de vício. Vício de bebida, vício de droga, tudo quanto é tipo de vício. O primeiro propósito do sal para sexta-feira é libertação do vício. E depois para a saúde. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, oração forte de libertação, oração forte de quebra de maldição. E no domingo, a Santa Ceia. Não esquece, quando você for no mercado essa semana, já compra lá uma caixinha de suco de uva. Compra já a caixinha do suco de uva para a Santa Ceia no domingo. Amém? Vou fazer a oração final, você vai descansar. Amanhã, 6 horas da manhã, eu vou estar orando, 6 horas em ponto. Se você puder, bota o relógio para despertar. Vó Lizinete, bota o relógio para despertar. Vem orar comigo 6 horas da manhã. Amém? Eu sei que está na hora. 6 horas da manhã nós vamos estar orando. E quando você terminar a oração, gente, compartilha. Puxa vida, gente, Deus tem usado esse trabalho da igreja online para abençoar tanta gente. Me ajude a alcançar mais pessoas. Vai compartilhando as orações, vai compartilhando os vídeos. Quando você faz isso, você está servindo a Deus. Você está me ajudando a ganhar almas. Amém? Você está me ajudando a ganhar almas no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, não deixa de compartilhar os vídeos. Bispo, eu não posso orar às 6 da manhã. Ora no horário que você puder. Mas não deixa de orar comigo todo dia. Amém? Vamos agradecer a Deus? Eu já orei pela família, então agora eu vou só agradecer.
Já abençoei a água, já abençoei a foto. Abençoei ou não abençoei? Já está abençoado. Hã? Já está abençoada a água, já está abençoada a foto. Vamos agradecer a Deus. Você vai descansar no nome do Senhor Jesus. Amém? Que é isso aí, vó? Já tem mais pão aí? Oh, meu Deus do céu. Esse pão aí vai dormir de uma barriga muito cheia, vó. É muito pão, hein? Misericórdia. Gente, vamos agradecer a Deus. Deus e Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te louvamos, meu Deus. Nós te exaltamos. Nós bendizemos o teu nome, Pai. E nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por esse culto desta quarta-feira. Agradeço, meu Deus, pelos testemunhos, pelos milagres, pelas bênçãos derramadas. Agradeço, Pai, pela vida de cada pessoa aqui nesta noite. Meu Senhor Jesus, eles vão sair agora do culto, da sala de oração. Guarda a vida deles nessa noite, Pai. Acampa, meu Deus, os teus anjos ao redor de todos eles, ao redor da casa deles. Anjos com espada desembanhada de fogo, meu Deus. Dá para eles, Pai, uma noite de sono abençoada. Esse restante de semana, meu Pai, seja de bênção. E aonde eles forem, e aquilo que eles forem fazer, meu Pai, não esteja à frente de tudo. Não esteja no controle de tudo. Guardando e livrando eles de todos os males. É isso que eu te peço. Eu te agradeço. Ore comigo, Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a presença do Espírito Santo esteja aí com você, hoje, amanhã, para todos sempre. E quem crê, diga: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus, glória a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Olha para mim aqui, olha, a bênção de Deus está na tua vida, está na tua casa. Você vai dormir tranquilo, uma noite de sono abençoada. Amanhã, vai fazer o que você tem que fazer, vai com toda a tua fé. Deus é contigo. Deus é contigo. Deus é com você. E é bênção no nome de Jesus. Amém? Sexta-feira, 8 da noite, oração forte de libertação. Prepara o óleo para unção e um pouquinho do sal para a gente consagrar para a libertação do viciado e para a saúde. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês, gente. Fiquem todos na paz. Uma boa noite para todos vocês.